Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Ontem foi confirmada uma notícia que ninguém gostaria de receber, os amantes do futebol, da seleção brasileira, mas principalmente os torcedores do Santos. Pelé se foi, faleceu aos 82 anos de idade. Era uma notícia que estava sendo preparada na cabeça das pessoas, dos torcedores do Santos principalmente, mas que quando veio a gente não consegue acreditar no primeiro momento, né? O Pelé já estava mal há algum tempo, sendo internado diversas vezes ali, então era uma situação que infelizmente era questão de tempo, mas mesmo assim não é uma coisa que a gente recebe e consegue acreditar em um primeiro momento, né? Falar sobre a grandiosidade, sobre os feitos do Pelé, é chover no molhado, né? Pelé tem mais de 23 títulos com a camisa do Santos, fez várias excursões pela Europa, ganhou o Mundial de Clubes, ganhou 2 Libertadores, 2 Mundiais também, né? Além de 2 Libertadores. Na década de 60 ganhou quase todos os campeonatos paulistas disputados, isso só com o Santos Futebol Clube. Na seleção brasileira, são 3 Copas do Mundo, o principal jogador da seleção brasileira, o principal artilheiro da seleção brasileira e mais de 1.000 gols na carreira. Então falar sobre números, sobre feitos do Pelé é muito fácil. Ele tem uma carreira consagrada, né? Um dos principais ganhadores no futebol mundial, principalmente do século passado, né? Então é chover no molhado falar sobre feitos dele. Eu acho que a gente deveria comentar sobre legado daqui para frente, o que o Pelé deixou para o futebol. E principalmente para o Santos, não só para o futebol, né? Se a gente for colocar aí características, Santos é uma cidade com 500 mil de habitantes, uma cidade no litoral paulista, uma cidade longe de capitais, e geralmente um clube não consegue dar certo por conta desses fatores. E com o Santos, por conta do Pelé e por conta daquela geração maravilhosa dos anos 60, o Santos conseguiu ser colocado no radar mundial. Se a gente for para fora do país hoje em dia com a camisa do Santos, muitos param, várias pessoas reconhecem o símbolo do Santos por conta do Pelé e do que foi feito na década de 60. Então acho que a gente deveria comentar muito mais sobre legado. Eu sei que tem muita gente que tenta diminuir ali os feitos do Pelé, falava que jogava contra jogadores que não eram profissionais, jogadores que tinham outras profissões, mas a gente deixa de levar em consideração outras coisas, né? Naquela época jogava com botina, era uma bota que os jogadores não tinham uma chuteira tecnológica como tem hoje em dia. Naquela época a bola era deformada, quando chovia pesava o dobro do peso. Gramados ruins, jogadores que não eram penalizados pelas faltas, então era um futebol muito mais violento do que é hoje em dia. Então tem coisas que as pessoas tentam diminuir, mas tem muitos fatores que também tornam ainda mais gigante o que o Pelé fez dentro de campo com a camisa da seleção e do Santos, né? E a gente tem que sempre lembrar, o Santos agora vai entrar numa discussão aí sobre aposentar ou não a camisa 10. O Rueda falou que a camisa 10 por enquanto está suspensa. Não sei se é a principal forma de homenagear o Pelé, porque eu acho que toda vez que a gente olha para a camisa 10 do Santos, a gente já vem uma lembrança positiva sobre tudo que o Pelé fez. Então é uma discussão que eu acho que não tem certo ou errado. O Santos decidir aposentar a camisa 10 por conta do Pelé é uma boa homenagem, uma grande homenagem, mas eu acho que a camisa 10 do Santos tem que ser lembrada, até para que outros jogadores jovens com talento queiram jogar no Santos e vestir a camisa que um dia foi do Pelé. Então eu sou a favor de continuar com a camisa 10, mas sempre lembrar, reverenciar o rei, assim como foi feito, né? E acho que foi feito de maneira tardia, inclusive, colocar a coroa no símbolo do Santos, no escudo do Santos, né? Acho que poderia ter sido feito antes. Felizmente isso aconteceu antes da ida do Pelé, né? Então o Santos conseguiu pelo menos fazer essa homenagem ainda com o Pelé em vida, né? Mas como eu dizia, não esquecer do legado. Infelizmente, pouco a pouco, essa geração de 60 vai indo embora, né? Os jogadores vão morrendo por conta do tempo, vários já se foram, Zito, Dorval, Coutinho, agora Pelé, então são poucos que ainda continuam, são remanescentes daquela época. Todos eles vão, né? O ser humano, todos eles vão embora em algum momento, mas o que a gente faz aqui fica eternizado, o que esses jogadores fizeram naqueles anos maravilhosos vão ser eternizados para sempre. Acho que o torcedor santista tem que ter em mente sempre isso, né? Reverenciar aquela época, o Santos como instituição, fazer realmente homenagens, coisas que não foram feitas, vários anos aí foram esquecidos dessa época, desses anos maravilhosos que o Santos
pôde desfrutar e o torcedor pôde desfrutar, e principalmente o que deixou, né, para os tempos atuais, para essas gerações, né? O Santos não teria tudo isso de torcida, tudo isso de apoiadores, de pessoas que respeitam o Santos. Então acho que se hoje em dia a gente está aqui, se hoje a gente está comentando sobre o Santos Futebol Clube, assistindo jogos, indo na Vila Belmiro, foi por conta desses jogadores que ajudaram a crescer a torcida, a crescer a instituição Santos Futebol Clube, e isso tem que ser levado para sempre, né? Que sejam estudadas formas de reverenciar esses atletas, sejam estudadas formas de a gente manter vivo essas memórias dessa época, e que o Santos não pare no passado, né? Que o Santos não viva só do passado, só dessa época, mas que consiga se planejar para ter um futuro brilhante também dentro de campo, né? Que seja uma equipe organizada. Vamos torcer para que isso aconteça. Mas falar do Pelé acho que é sempre uma lembrança que a gente vai ter agora de forma positiva, né? Quem não se lembra de imagem preto e branco, os todos vestidos ali de branco na década de 60, então eu acho que pesa bastante tudo isso que foi feito naquela época. Eu acho que as pessoas esperam muitas vezes alguém morrer ou não existir mais para homenagear, para falar sobre grandeza, né? E o Pelé sempre foi essa grandeza para todos, principalmente para nós torcedores do Santos. Eu acho que é isso que tem que ser lembrado daqui para frente do Rei, mas vamos torcer para que o Santos continue lembrando desses nossos jogadores que marcaram época e que consiga também ser grandioso daqui para frente nos próximos anos, né? É difícil comentar sobre o assunto, né? É difícil fazer uma homenagem, um vídeo de despedida, de agradecimento, né, sobre o Pelé. É muito grande, né, o que o Pelé foi, e a gente às vezes falta palavras aí para descrever num vídeo tudo que a gente pensa e tudo que a gente imagina sobre uma pessoa em que a gente nem acompanhou de fato, né? A gente nem pôde acompanhar em tempo real o que foi feito, mas mesmo por vídeo, mesmo pelas coisas que as pessoas contam pra gente, a gente tem certeza que foi o maior de todos, e acho que isso ninguém apaga. Podem tentar discutir, podem tentar debater o tema, mas eu acho que uma pessoa que consegue 3 Copas do Mundo, que ganha 2 Mundiais, 2 Libertadores, uma enxurrada de títulos, acho que não tem muito como debater sobre o tema, né? Mas é isso, vida que segue para os torcedores santistas, vida que segue para o Santos e vida que segue para o Pelé, sempre eternizado na memória de todo torcedor santista. Galera, obrigado por me ver até aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre a história do Pelé, sobre os feitos dele. E obrigado, Rei. Obrigado porque a gente está aqui graças a você e ao que foi feito por aquele time da década de 60. Obrigado por tudo e até um próximo vídeo, galera.